vocês estão vindo ali no chat. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. José Cláudio, bom dia. Bom dia, estava fechado meu microfone. Pouquinho frio por aí, começando a esfriar. Um pouquinho, né, José Cláudio? Em São Paulo, como é que anda lá, pessoal de São Paulo? Tá frio, tá calor? Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Tem de Belo Horizonte, tem de Esteio, tem de São Paulo. Temos aí um pouquinho de cada pedaço do Brasil. Que bom. Sejam bem-vindos. Só mais uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando. Bom dia. Quem quiser, vá colocando seu LinkedIn também no chat para a gente ir se conectando. É a hora do networking, hein? Vamos abrir as câmeras. Bom dia a todos e todas. Bom dia, bom dia. Bom dia. Mais uns minutinhos aí para o pessoal ir entrando. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Em seguidinha, a gente já vai começar aqui. Então, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Aproveitem aí, vai ser um evento muito bacana. E meu nome é Samantha Molina, sou diretora de relacionamento da pessoa física aqui no Sul. Em seguida, também coloco meu LinkedIn para a gente se conectar. Hoje a gente vai ter aí a palavra do nosso diretor executivo, Fernando Vargas. Lucas, em seguidinho, se tu puder compartilhar conosco também a apresentação. Bom dia, então, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as armadilhas de um processo de transição de carreira. Recomendações, então, para o evento, a gente manter o microfone desligado, fazer as perguntas ali pelo chat, e também depois a gente vai ter um tempinho para perguntas também ao vivo.
Então, vamos falar um pouquinho aqui da Produtive. A Produtive é uma empresa que está há 28 anos aí no mercado, temos mais de 19 mil assessorados, 7 mil líderes em programas de aprendizagem oferecidos às organizações, programas de gestão de transição de carreira, somos provedores de conteúdos de carreira, temos diversas soluções, então, transição de carreira, desenvolvimento para organizações, conteúdos para aprendizagem. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o nosso mestre hoje, que vai apresentar aí. Fernando Vargas está há mais de 8 anos na Produtive, na posição de diretor executivo nacional, gerindo equipes e serviços que melhoram a vida de profissionais e centenas de empresas. Ele acompanhou projetos de planejamento de carreira, recolocação profissional, programas de demissão responsável e de sucessão, reflexão e coaching de carreira, além de projetos destinados aos líderes de grandes organizações. A Melina também estará aqui conosco. Bom dia, Melina. Ela tem mais de 15 anos de experiência no segmento de carreira, outplacement, assessment, atendimento e relacionamento com clientes em consultorias de RH. Atualmente, a Melina ocupa o cargo de diretora de operações, sendo responsável, então, pelo time de carreira da Produtive e pelo time de mercado. Agora eu vou passar um pouquinho a palavra, então, para o Fernando, mas, assim, lembrando que ao final do evento a gente vai ter um QR Code que a gente vai colocar aqui, para que vocês respondam uma pesquisa, e depois vocês recebem por e-mail, através dessa resposta, um acesso ao nosso aplicativo de carreira, o Plan 6. Então, não deixem de responder. As perguntas vocês vão colocando também ali pelo chat, que a gente vai anotando aqui, e ao final a gente vai responder o máximo possível de perguntas aí que vocês vão colocando. Aproveitem, participem. Fernando. Obrigado, Samantha, obrigado. Bom dia a todos e todas. Para a gente é sempre um prazer estar compartilhando conteúdos, experiências com vocês. Fico muito feliz de contar não só com a Melina, que vai me apoiar também nas perguntas que a gente vai ter no final, mas algumas pessoas da Produtive que estão no time, e agradeço a participação. Todo mês a gente gera um conteúdo e nós temos aí como missão contribuir de forma aí decisiva na carreira, não só dos nossos clientes, mas de todo mundo que a gente pode apoiar de alguma forma. Costumo dizer que somos aí 65 pessoas, e uma das premissas que a gente procura identificar ao contratar alguém para fazer parte desse time, além da robustez de carreira, da experiência, é o quanto esse membro gosta de gente, gosta de desenvolver, gosta de cuidar, porque muito do que fazemos aqui é parte disso. Quando a gente define os temas que a gente vai trazer mensalmente nesse grupo, artigos que escrevemos, Rafael Souto, que é nosso CEO, contribui com vários veículos, Valor Econômico, você, Exame, a gente está sempre levando conteúdo, muitos gerados pelo nosso núcleo de pesquisa. A gente sempre procura entender um mix entre o interesse que está sendo nos pedido de conteúdo, e todo mês tem vários eventos da Produtive, muitos abertos à participação de todos e outros exclusivos para quem é apoiado pela Produtive. Em alguns momentos, a gente traz temas um pouco mais polêmicos, e hoje eu acredito que seja um desses dias. O objetivo aqui não é cravar nenhuma verdade absoluta, mas é trazer fatos, trazer situações que a gente observa no dia a dia em pessoas que a gente atende. Algumas que a gente atende e segue apoiando em projetos, e pós-projeto segue como amigos, como conselheiros durante muitos anos, muitas vezes nas carreiras, e que a gente tem o prazer de ver o desenvolvimento daquela carreira quando ele chegou aqui e no futuro, posições que ele alcança. Essa semana atendi um profissional que foi assessorado em 95, onde o Rafael Souto fez o planejamento de carreira dele. Hoje ele está numa posição diretiva, está retomando para fazer um novo projeto conosco, para dar mais um
salto na carreira, iniciando agora, essa semana. Então, isso para a gente é muito gratificante. Mas também de muitas pessoas que a gente atende ao longo do tempo e muitas vezes nem segue com a sequência. Eu vou trazer pontos que a gente pode até ter alguma discordância, mas, de novo, é o que a gente enxerga no dia a dia, na prática. E eu espero que não aconteça, talvez, nenhum deles com nenhum de vocês que estão aqui. A gente vai, no final, deixar à disposição, além de um aplicativo que vai ajudá-los na reflexão de carreira, que trata muito dos temas que a gente está trazendo aqui, eu também vou deixar toda a equipe produtiva à disposição, e eu mesmo, para que a gente faça conversas individuais. É impossível a gente tratar temas com um grupo tão grande, mas a gente tem o maior prazer de fazer uma reunião com vocês, entender o momento, contar para vocês a nossa visão, as nossas experiências e, se possível, inclusive tê-los como nossos clientes aí na sequência. Tá? Eu vou começar a compartilhar aqui a apresentação. Quando eu compartilho, eu não enxergo mais vocês. Então, se tiver alguma pergunta, Samantha, por favor, me ajuda. Pode deixar. A gente prefere responder no final, são 7 slides, a apresentação é bem rápida, com o intuito de a gente deixar mais tempo disponível para responder possíveis situações que vocês têm vivido ou que têm refletido aí. Está compartilhando. Vou tirar aqui. Então, a gente chamou de armadilha essas chamadas que têm o efeito de ser provocativo, mas eu costumo dizer que a gente vai falar aqui de algumas situações que acontecem olhando por aspectos diferentes, né? Questões mais psicológicas, com foco mais financeiro, com temas referentes à gestão de tempo e à tomada de decisão, todas elas que envolvem um processo de transição de carreira. Eu fiquei 29 anos no sistema financeiro, participei em cargos de gestão desde 2020, tenho 51 anos de idade. Tive empresas como Unibanco, Santander, Bank Boston, Citibank muito tempo e HSBC no mercado financeiro, e tive MetLife por seguros. E agora, há bastante tempo, atendendo no mínimo 3 ou 4 pessoas por dia, por 9 anos, posso dizer para vocês que a gente tem alguma experiência em escutar narrativas. E algumas dessas a gente escuta com frequência. E, claro, desde o primeiro contato, quando a pessoa sequer é cliente da Produtiva, a gente já começa a tratar e, muitas vezes, confrontar algumas ideias que a gente entende que precisam ser revistas. Vou trazer algumas delas, são apenas alguns exemplos. E vamos começar pelos aspectos psicológicos, né? Quando a gente está no processo de transição, principalmente quando a gente já saiu por uma decisão da empresa, mas algumas vezes que a gente tomou a decisão de sair, que o ciclo se encerrou por algum motivo, ou mesmo que eu ainda estou trabalhando, mas estou pensando em sair, a gente observa muito, em alguns casos, justificativas excessivas do que deu errado, do porquê que eu estou saindo, e aí a gente escuta com muita frequência situações do tipo: eu estou na empresa e não tenho oportunidade, por isso eu quero sair. Você às vezes está numa empresa familiar, você chega num determinado momento, onde a próxima cadeira é a do sócio, é a do acionista. Tem situações realmente que não tem. Mas muitas vezes a gente se depara por questionamentos do outro lado, e eu tenho certeza que os recrutadores fazem isso o tempo inteiro, porque eles são treinados para isso. Ele olha, o executivo vindo de uma grande companhia, que tem uma quantidade enorme de cargos, e ele está dizendo que ele não tem oportunidade, aquilo nem sempre soa muito bem. Muitas vezes o profissional vai para uma entrevista e no momento da saída, aquilo foi tão pesado, a falta de clareza por que ele está sendo desligado, e aí eu vou excluir aqui o papel de lideranças que muitas vezes fazem isso, e a gente escuta, que é: você ganhou bônus, você ganhou avaliação de performance muito positiva e depois você é desligado. E aí aqui é o papel do líder, eu não vou nem entrar nele, eu vou ver o que a gente pode fazer, né?
Se aconteceu isso, se a saída não foi bem explicada, se teve problemas, sim, tem que existir um alinhamento. Se perguntado, eu tenho que ter clareza. Talvez em algum momento da minha narrativa eu tenha que citar o ponto de saída, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que o ponto mais importante de uma entrevista, muitas vezes não é eu ficar um longo tempo dando explicações por que eu saí, por que a posição deu errada, por que... E sim, é uma bela oportunidade para eu contar o que eu sou capaz de entregar. E não é nem aquela posição que eu tenho. Eu fui diretor financeiro, e eu tinha essa e essa experiência. Não, é o que eu entreguei. Resultados, que grandes projetos eu participei, como era a empresa e como ela ficou com a minha atuação e do meu time, que decisões eu ajudei a tomar. Isso é mais relevante do que o que deu errado, por que me demitiram, que muitas vezes a gente ainda infere situações que nem sempre são os reais motivos da saída. Então, aqui tem um ponto de atenção. Muito cuidado com narrativas prontas. Às vezes, eu observo as pessoas se preparando para um processo seletivo e ele esquece de entender as perguntas. Então, ele entra para um processo, ele sai falando e contando a narrativa da história dele lá de trás, com fatos que foram importantes para a vida dele lá de trás, porque ele ganhou um prêmio há 8 anos atrás, aquilo foi muito importante para ele, e ele gasta um tempo enorme da entrevista contando uma trajetória antiga, depois ele gasta um tempo enorme justificando por que ele foi desligado, e ele perdeu um momento mágico de convencer aquele recrutador da capacidade de entrega que ele tem, o quanto ele pode fazer diferença entrando naquela posição em questão, naquele grupo, ou o quanto ele conhece do grupo, da estratégia, etc. Então, primeiro ponto. Para mim, isso é uma grande armadilha, porque isso tira muitos bons candidatos, às vezes, num primeiro contato, ou logo no início de uma entrevista. Uma segunda armadilha que, para mim, está muito ligada a uma questão psicológica é o querer voltar rápido ao mercado. Eu observo com muita frequência pessoas que, ao sair, nos procuram e a fala o tempo inteiro é assim: eu sou inquieto, eu sou muito ativo, eu tenho que voltar rápido, eu preciso trabalhar. E, às vezes, eu, nas provocações que gosto de fazer, chego a perguntar como está o pilar financeiro, e se tem uma necessidade, eu brinco, né, se os boletos estão em fila, batendo na porta, e eu não tenho reserva e eu tenho que pagar. A necessidade de voltar rápida, ela é válida se eu tenho um pilar financeiro extremamente fragilizado, não tenho reserva, e aí muitas vezes eu tenho que acelerar esse retorno. Mas voltar rapidamente, e muitas vezes a gente vê profissionais que sequer precisam voltar a trabalhar, porque muitas vezes tem reserva para não trabalhar mais, mas ele precisa não ficar fora do mercado, porque foi desligado, porque precisa voltar rápido, e porque eu não sou inquieto, e a gente acha isso um tremendo erro, porque o voltar rápido, se de forma assertiva, perfeito, mas o movimento errado, ele pode trazer complicações extremamente importantes. Eu vejo muitas vezes as pessoas querendo voltar rápido e depois ficar pouco tempo dentro de uma mesma empresa, e eu preciso, ao sair de um período curto, ficar justificando por que eu saí num período tão curto. Então, vocês imaginem uma situação. Eu fiquei 20 anos numa mesma empresa, 15 anos, eu tenho uma trajetória brilhante. Aí eu fui desligado, eu quero voltar rápido. Por quê? Porque eu tenho que mostrar que, bom, a empresa me perdeu e eu agora tenho capacidade de rapidamente estar trabalhando. Aí eu entro no lugar errado. Após alguns meses eu saio, ou ainda sigo procurando, entro numa posição e sigo procurando outras, né? Se eu saio rapidamente, eu não vou explicar minha jornada de 15 anos, eu vou ficar justificando por que não deu certo onde eu entrei. Então, a gente sugere muito cuidado com voltar rápido. E o outro é qualquer lugar a oposição serve. Acontece muito na consultoria, de enquanto a gente está fazendo um projeto a 4 mãos,
as pessoas nos apresentarem posições que viram no mercado e dizem, olha, vocês têm relacionamento? Me apresenta lá. E nesse momento, a gente normalmente pede, ok, você leu o descritivo da posição, agora defende por que você tem que estar nessa cadeira. E aí vem a primeira dificuldade, porque a gente não consegue defender por quê. Mas é uma cadeira que, teoricamente, eu sei fazer e eu quero me aplicar. Qualquer lugar serve, na hora que eu estou entrando, muitas vezes eu aceito situações que vão complicar demais a minha vida pessoal, o meu equilíbrio e outras coisas, mas eu preciso voltar rápido. E aí eu aceito, às vezes, inclusive, com a intenção de continuar olhando outras coisas. Quando a gente se aplica a uma posição que está desalinhada ou que ela não está em conformidade com aquele descritivo, muitas vezes o recrutador questiona, inclusive, minha senioridade, a minha experiência, a minha capacidade de leitura daquela posição e de um negócio. Então, a minha posição pode não ser aquela, pode ser outra na mesma empresa. Eu posso aproveitar uma posição para me aproximar de uma empresa. Mas a gente precisa ter muito cuidado para não se aplicar, para não tentar entrar em processos onde não existe o alinhamento. Isso se torna uma armadilha, porque, inclusive, você ir a processos e não ser aprovado, ele vai te trazendo uma carga emocional importante de daqui a pouco tu achar que você não está servindo para mais fazer algo que você faz ou já fez tão bem. É comum a gente escutar aqui de profissionais que dizem, olha, eu já fui a 10 processos seletivos. Eu costumo dizer que se você foi a 10 processos, tem alguma coisa errada. Ou você não está performando nas entrevistas, ou você está indo para os processos errados. Naturalmente, com 2 ou 3 entrevistas, você deve estar aprovado para uma cadeira. Então, aqui, muitas vezes, isso está ligado a uma sensação, a um desejo de voltar rapidamente ao mercado que a gente gosta de ter cuidado. Do ponto de vista financeiro, eu costumo dizer, e eu tenho observado muito, pessoas agarradas a um processo. Então, eu saí, estou participando de um processo, vou esperar, estou esperando, e aí tu conversa com a pessoa 30 dias, 60 dias, 90 dias, e ela continua esperando um processo. Nossa experiência mostra que os processos abrem e fecham, eles congelam, eles mudam o escopo o tempo inteiro. Então, para mim é uma armadilha, enquanto eu não faço minha transição, ficar agarrado a 1 ou 2 processos seletivos. Não importa se eu estou participando de 2 processos seletivos. Eu sigo olhando o mercado, eu sigo fazendo network, eu sigo com ações, até que efetivamente eu tenha uma offer na mão, possa fazer uma avaliação correta e, a partir daí, tomar uma decisão. A gente precisa fazer um cálculo, e esse cálculo é financeiro mesmo. A cada mês, fora do mercado, você pega a sua última remuneração e vai multiplicando ela. O mercado tem um tempo normal para que os movimentos aconteçam. Posições mais seniors, é normal levar 2, 3 meses, às vezes até que você passe por todas as etapas, depende muitas vezes de agendas de conselho, que você depende de vários decisores. Então, os processos, eles existem, a gente observa todos os dias empresas contratando, mas os processos estão mais exigentes e mais morosos. Então, continuar ativo e não apostar, às vezes, em apenas um, é uma recomendação. Recuo desnecessário em posições, acreditando que continuará olhando ao mercado. Isso aqui é o típico do eu preciso voltar rápido, então eu volto e aceito uma posição que não é a mais adequada, mas eu vou continuar olhando o mercado. Como é que a gente justifica e como é que o recrutador vai entender que você acabou de entrar numa empresa e continua olhando o mercado por uma posição maior? Claro que existem situações em que você entrou e por algum motivo você identificou um desalinhamento total, você tem que decidir sair rapidamente da empresa e ter uma narrativa correta de por que você está saindo. Mas aceitar algo muito menor representa ganhar menos,
ter problema com o potencial, às vezes, de uma posição, fazer recuos desnecessários e aceitar algo para ficar procurando outra coisa, a gente entende que tem um risco de reputação bastante importante. Então, avalie bem, peça um tempo para pensar, avalie sobre vários aspectos da posição, e se você tomar a decisão de seguir, aposte e construa a sua remuneração dentro daquele local. Essa é uma armadilha, eu vejo pessoas fazendo movimentos equivocados, que depois custam caro ao longo do tempo, porque em cada nova conversa, em cada nova entrevista, ele vai ter que ficar justificando aquela passagem curta, aquela decisão errada. E o último aspecto financeiro que eu trago é uma sugestão que eu sempre dou de classificar as despesas no momento de transição, como o que é necessário, o que é uma despesa que eu uso por qualidade de vida e por estilo de vida. E aí a relação está diretamente com o meu momento, com a minha capacidade de reserva e etc. O que está errado? Todas as despesas são válidas. O que está errado é a despesa errada na hora errada. Então, a necessária é aquela que eu preciso, e muitas vezes ela inclui investimentos na minha carreira para uma certificação, para uma qualificação, para buscar mais conhecimento, para fazer uma imersão no idioma, para ter uma consultoria que me apoie a fazer o melhor movimento. Isso são despesas que eu posso classificar necessária no momento de transição. Para a qualidade de vida, a gente tem várias. Eu consigo viver, às vezes, com um pouco menos, eu não preciso trocar um aparelho de televisão, fazer uma reforma na minha casa, para ter um pouco mais de qualidade, muitas vezes quando a minha reserva é incerta e talvez aperte naquele ciclo que eu estou em transição. Estilo de vida é marcas de luxo. O período de transição é um período que você tem um tempo que você não tinha enquanto estava trabalhando. Esse tempo, em muitos casos, a gente vê pessoas cuidando daquela ansiedade com consumo, e com consumo errado. O período de transição de carreira não é período para fazer investimentos errados, é o período para você ser mais conservador e cuidar para que o mais rápido possível você volte ao mercado. Não são poucas vezes que eu escutei, vou aproveitar que eu saí, vou fazer aquela reforma na minha casa que eu sempre quis, tudo certo. Se eu tenho reserva para isso, tudo bem. Mas como é que eu equilibro, como é que eu avalio aquela despesa e vejo se ela é a melhor hora para fazer? Eu vejo pessoas, até por um certo estar assustado, ficaram muito tempo dentro de uma mesma empresa, saem, ele começa a cortar despesas necessárias. Despesas que vão tirar ele totalmente do equilíbrio, desde tirar crianças de escola, quando, calma, não é necessário isso agora. Você pode cuidar de outras coisas e manter aquilo que é base, que vai te dar tranquilidade para te fazer um bom movimento de carreira. Na hora de uma transição de carreira, tudo que você precisa é estar equilibrado. E aí, sobre o pilar financeiro como um todo, eu costumo dizer que a tranquilidade financeira, ela te permite boas escolhas de carreira. Se você tem um pilar financeiro equilibrado, você não precisa se sujeitar a nenhuma empresa a fazer coisas que você não quer. Se você não tem um pilar financeiro, muitas vezes você precisa ficar num lugar que você não quer ou aceitar uma posição que você não gostaria. Gestão do tempo. Gestão do tempo, e aí aqui eu quero fazer uma provocação, né, das pizzas. Quando se está trabalhando, eu fui generoso em colocar 75% do tempo dedicado ao trabalho, e depois eu me dedico aos meus relacionamentos, aos meus filhos, aos pais, a lazer, né, a minha saúde, a aprendizagem, nos 25% do tempo que sobra, nos 20% do tempo que sobra. Isso quando não se trabalha em outro estado, que se viaja o tempo inteiro, porque às vezes esse tempo dedicado aos outros papéis, ele é muito curto. A gente costuma dizer que num período de transição, o ideal é você reequilibrar essa pizza. Porque em algum momento você vai voltar a trabalhar e nem sempre você vai ter o controle para ter os papéis totalmente equilibrados. Eu dei uma sugestão aqui, se é 30, 30 e 30, fica a critério de cada um, mas você ampliar o tempo
já que eu estou em transição, para cuidar um pouco mais do meu relacionamento, para dar um pouco mais de atenção para os meus filhos, para os meus pais, para o meu papel de lazer, para a aprendizagem em geral, né, para a vida, autoconhecimento, enfim, e eu continuar dedicando um tempo importante à minha transição e ao trabalho. É muito comum a rotina e os papéis que você não conseguia dar atenção, você passar a dar uma carga enorme e atrapalhar e começar a não dedicar ao processo de transição. Aí é aquilo, você acorda um pouco mais tarde, aí você leva o filho na escola, você volta, você leva na dança, você busca, aí você tem um compromisso, aí você faz uma reunião com alguém de network, aí você volta, acabou o dia. E no dia seguinte a mesma coisa, no dia terceiro. Se você não tiver intensidade para cuidar do teu movimento de curto prazo, se você não tiver muita disciplina e organização, aquela disciplina e organização que você sempre teve que empenhar com reuniões, com prazos, com data, com agenda, durante o período que você estava trabalhando, o processo de transição se torna uma armadilha enorme na questão do tempo. Encontrar espaço para você sentar no seu ambiente de casa, fazer as conexões certas, marcar reuniões, conversar com pessoas, avaliar projetos, muitas vezes estudar empresas, estudar tendências da tua área, fazer uma nova certificação, é extremamente importante no processo de transição. E também é importante você se permitir. Eu lembro muito bem de um processo de uma rede de comunicação de uma marca de luxo, que ela me disse assim, eu sentei um dia e olhei uma série inteira durante a tarde. Passei a noite sem conseguir dormir, porque me senti mal. Estava me sentindo desocupada. Durante o período de transição, tá certo você se permitir coisas. Tá certo você tirar um período sabático, tá certo você tirar 20 dias de férias para desintoxicar, para a cabeça ficar boa, para baixar o nível de ansiedade e depois começar. Desde que tudo isso seja planejado, organizado, com narrativa certa, e aí tá tudo ok. Eu brinco que nós vivemos uma onda aí atrás do período sabático, né? As pessoas ficavam paradas sem uma estratégia correta, e depois informavam isso como período sabático. Os recrutadores são treinados para boas perguntas para entender se realmente aquilo foi um período sabático. E aí vem o último item, já encerrando a parte da apresentação, que fala sobre tomada de decisão. Logo que a gente sai de uma empresa, que a gente anuncia que vai sair, ou que começa a compartilhar isso com a nossa rede, principalmente quando a gente teve uma boa trajetória, quando a gente foi relevante nas organizações que a gente passou, quando a gente apoiou e desenvolveu pessoas, quando a gente teve uma jornada acadêmica importante, onde você fez bons relacionamentos e essas pessoas estão no mercado, este network todo construído, bem trabalhado, ele é extremamente potente e talvez um dos mecanismos mais potentes de uma transição de carreira. Boa parte do nosso trabalho aqui é ajudar as pessoas a organizar esse network, a acessar da forma correta, e fazemos isso todos os dias, além de usar toda a nossa rede para um processo de transição. Mas isso também traz algumas armadilhas. Eu costumo dizer, quando você tem uma história muito boa, logo que você sai, você recebe uma série de convites. É o antigo gestor que te convida para algo, é aquelas pessoas que te convidam para investir em algo, para empreender, para aceitar uma posição A, para uma startup promissora. E avaliar isso com profundidade e saber como sair disso, inclusive, com uma boa justificativa e deixando portas abertas, não é simples. Não é simples. E, às vezes, por não ser simples, a gente não faz a avaliação correta, aceita algumas coisas e depois cai numa armadilha.
porque aquilo poderia ser muito bom para o meu antigo gestor e para o momento de vida dele, mas aquilo não conversa com o meu momento de vida. A gente viveu uma onda agora, e está vivendo ainda, de muitas pessoas querendo avaliar exclusivamente posições em home office para ter mais qualidade de vida. E a Produttivo trabalha no modelo híbrido de 2 dias no escritório, 3 dias remotos. Isso é sensacional, faz muito bem, ok. Mas a gente cada vez mais tem escutado coisas dizendo, não, eu só trabalho se for híbrido. Não, mas eu só isso, só aquilo. Avaliar uma posição exclusivamente pelo modelo de trabalho, avaliar uma posição exclusivamente pelo quanto eu ganho e vou ganhar hoje, ou avaliar apenas pelo cargo que eu tenho, ou porque quem me convidou foi uma pessoa que me conhecia, é brilhante. Só que pode dar um problema muito sério. Na minha trajetória, na minha, Fernando Vargas, tomei uma decisão no mercado, e eu vou reservar aqui personagens e locais, mas eu tomei uma decisão de carreira, onde fui convidado por um antigo gestor, que é um cara que eu gosto muito, admiro, foi um mentor, realmente, para mim, e é, até hoje, inclusive, amigo. E eu fiz um movimento que não foi um bom movimento para minha carreira. Eu fui a convite dele, em 60 dias ele acabou saindo da empresa. E eu fiquei lá como sendo o cara trazido por ele. E confesso para vocês que tive bastante dificuldade. Eu aprendi na dificuldade. Me movimentei, segui, cheguei onde estou hoje. Mas eu confesso que tinha boa probabilidade de as coisas darem muito erradas. O que eu quero dizer é que qual seria a forma correta de tomar uma boa decisão de carreira? As carreiras são compostas por pilares. Quais são eles? Satisfação e propósito, reputação, saúde física e emocional, competitividade, network financeiro. Mark Savikas é um autor que escreve muito sobre isso, e Life Design é uma das obras aí que inspira muito o nosso núcleo de carreira. E quando a gente diz que as carreiras são baseadas nesses 6 pilares, a gente está dizendo o seguinte: ao longo de uma jornada numa companhia, muitas vezes você entra muito bem, alcança boas posições, chega um determinado momento, você já não começa mais a ver satisfação naquilo que você está fazendo, reuniões, desgastes, divergências na cultura, elas vão ruindo e aí você começa a ter problema de saúde física e emocional, você já não consegue mais desempenhar e aí a tua competitividade já não vê espaço. Quando você começa a roer um desses pilares, normalmente são sinais que teu ciclo está encerrando e que muitas vezes você precisa fazer um movimento. O novo movimento, ele precisa ser avaliado nesses pilares. Então, assim, como está a questão financeira? Que rede de relacionamento eu construo nessa nova empresa? Como é a reputação dessa marca que eu estou me candidatando? É uma boa reputação ou não é? Eu sou o Fernando Vargas da Produttivo. E se a Produttivo não for uma empresa que tem uma boa reputação, eu, Fernando Vargas, vou ter dificuldade com a minha, porque a reputação das pessoas se confundem com a reputação das empresas. Nada adianta eu conseguir aquela posição dos meus sonhos, quando, para mim, família é um pilar extremamente importante, e eu vou reduzir ao extremo, não vou acompanhar meu filho crescer, e voltar lá num outro estado, sofrendo, longe da minha família, talvez eu ganhe um emprego e perca uma relação, perca uma família ou perca a infância dos meus filhos. Se não houver equilíbrio entre esses 6 pilares, talvez não faça sentido aquele movimento, independente do pilar financeiro ser o mais adequado ou eu ter o cargo que eu queria. E aí entra uma máxima que carreira para a gente é filme. Cada movimento que você faz, ele muda a história futura. Então, assim, se você faz um movimento assertivo hoje, ele te permite chegar ao outro ano, a 2 anos para frente, a 3 anos para frente, num outro estado. Se você faz um movimento errado, muitas vezes aquilo te projeta para um lugar que não tem nada a ver com o lugar que você queria estar.
A gente costuma dizer aqui na consultoria que não adianta eu sair procurando o teu movimento de curto prazo, teu movimento da empresa que eu vou te colocar agora, se minimamente eu não entender onde você quer estar nos próximos 2, 3, 5 anos, porque dependendo do movimento que você faz agora, eu mudo completamente o futuro. E num futuro muito próximo, a gente vai precisar trabalhar diferente. Também é carreira, é trabalhabilidade, não empregabilidade, são novos formatos, são novas fontes de renda. A partir de uma determinada idade, dependendo do cargo que se tem, 50, 55, 60, se a posição é diretiva um pouco mais, se for uma posição mais de entrada um pouco menos, o mercado corporativo ele se restringe e restringe muito. Agora, você continua tendo capacidade de gerar trabalho. Se você não se preparar em posições que te permitam, quando você chegar ali na frente, você ter atividades, você ter trabalho em vez de emprego, quando você chegar ali na frente, você vai ter problema. E a gente recebe aqui, diariamente, pessoas que vêm se preparando para, quando sair do mundo corporativo, seguir com outras fontes de renda, e a gente recebe pessoas aqui com idade já que deveria estar pronto, sem sequer saber o que vai fazer ali na frente. E continua procurando emprego. Então, a provocação que eu deixo aqui é cuidar de carreira que conecta com pilares de vida, que conecta com saúde, que conecta com família, com propósito, dá muito trabalho, requer conhecimento e apoio técnico, e já fazendo o meu jabá aqui, se não for com a Produtive, que vocês tenham talvez apoio de outras, e tem boas consultorias no mercado, tem bons profissionais, mas que muitas vezes vocês não caiam em armadilhas por tentar ou fazer sozinho, ou ter uma única crença de que aquilo é possível, quando o mercado é bastante importante, tem muita oportunidade e é bastante desafiador. Eu encerro aqui. Nossos contatos, nosso grupo de WhatsApp, o meu específico, mas desde já eu deixo toda a Produtive aí. A gente gosta muito de conversas de carreira, independente se formos virar parceiros ou não, eu tenho certeza que uma hora com o nosso time vai trazer bons insights aí, e esse é o nosso propósito. Obrigada, encerrando Fernando. aqui, a ideia agora é passar para as perguntas, e a Samantha nos ajuda aqui, tanto eu como Melina, ou se alguém do time da Produtive se sentir confortável, quiser levantar a mão, também nos ajudar na resposta, por favor. A gente tem uma mãozinha levantada aqui que já faz um tempinho, Rodolfo. Rodolfo. Você quer fazer alguma pergunta? Aproveitar aqui o espaço. Ou não sei se ele levantou sem querer. Enfim, estamos à disposição. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é da Nájila Luz. E quando essa transição de carreira, sair do CLT e ser autônomo? Acho que ela quer entender um pouquinho como seria essa transição aí. Não sei se a Nájila quer complementar a pergunta. Se eu entendi, é quando há necessidade de sair ou quando há o desejo de sair. Eu costumo dizer que nós gostamos muito... Nájila, levantou a mão, por favor. Bom dia. Bom dia, Nájila. Quando eu fiz essa pergunta, acho que até me expressei de uma forma que ficou muito vaga, mas assim, realmente, sair do CLT, no caso, assim, eu vou falar da minha narrativa, tá? Eu estou em um processo de transição de carreira, onde eu trabalhei 16 anos em corporativo, né? Sou psicóloga, me especializei em orientação profissional de carreira, e eu quero seguir daqui para frente, né? Atendendo pessoas com aconselhamento de carreira, certo? Então, eu estou nesse processo de transição, né? E a minha profissão me permite isso e as capacitações que eu tenho buscado. Só que eu sinto essa dificuldade, como você mesmo falou anteriormente, no sentido assim, de estabelecer os networks, né, que fazem com que esse processo sejam fortalecidos.
né? Onde você cria essa oportunidade de apresentar o seu trabalho, porque até então, quando você está no corporativo, você passa pelo processo seletivo, você está ali dentro da organização e você vai se construindo ali dentro, né? Agora, quando você é dona do seu negócio, você quer empreender, né? E Uhum. colocar isso no mundo de maneira diferente, realmente, né? O Savicas, ele traz isso, assim, de uma forma bem profunda em relação a esse significado, né? E eu encontrar esse meu movimento e entender esse processo de escolha como um processo de indecisão inerente à etapa da transição de carreira, né? Então, eu gostaria de entender um pouco da Produtive, como que ela traz esse olhar, né? Porque até então a gente estava falando do corporativo, mas e agora quando a gente tem essa mudança de formato de trabalho, que é empreender, né? Uhum. Que é ser autônomo, digamos assim. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, autônomos na carreira de orientação, na atividade de orientação de carreira, a gente sempre gosta de conhecer, porque a Produtive costuma contratar as pessoas que têm grande destaque aí no tema e gosta muito. Mas deixa eu te contar um pouquinho o que a gente acredita dessa questão da passagem do corporativo para o autônomo. A gente precisa separar o que é quando eu me preparo para seguir a minha carreira solo, do que quando simplesmente eu tenho um desejo, mas avaliando a minha forma de trabalho, eu não estou preparado ainda para isso. A carreira solo ela é uma carreira difícil, né? Porque muitas vezes você tem um corporativo por trás que te dá suporte, que tem uma marca e que tem potência e que tem amplitude. E quando você vai tentar fazer sozinho, você tem a limitação da tua capacidade de entrega. É natural que você tenha que vestir vários papéis, né? A gente ajuda muitos profissionais aqui na construção dos seus planos de negócio. Então, ele é executivo e ele se torna um consultor, por exemplo. No momento que ele se torna um consultor, às vezes ele é o financeiro, ele é o comercial, e ele tem que se desenvolver. Às vezes você não tem todas as competências, você tem uma competência técnica para uma bela entrega, mas você não tem uma competência comercial para vender. A gente sabe que competências podem ser desenvolvidas, então a gente sugere sempre uma preparação, né? Uma preparação mais profunda para que você consiga desenvolver competências que você não tem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o tempo. A construção de uma marca, ela requer tempo, ela requer dedicação, ela requer escrever, ela requer isso aqui que a gente está fazendo de forma gratuita e que a Produtive faz o tempo inteiro, gerar conteúdo, atender pessoas, para lá na frente colher os resultados. E o terceiro é a preparação constante, é o tempo inteiro estar se atualizando e buscando tendências, e parece que passa por aí. Não é simples. Também recomendo apoio técnico sempre que esse desejo acontecer. É muito diferente você estar atrás de um CNPJ ou de uma marca e você construir a sua marca para tocar um negócio. Não sei se te respondi. Sim, exatamente. Era isso Obrigado. mesmo. Muito obrigada. Vargas, aqui tem o Renato está perguntando qual é o nome do autor que você citou sobre carreira. Mark Savicas. Rafa, o Lucas, se me ajudar, pode botar aí o link com os dados do livro, enfim. Aí, ó, tá ali. Mark Savicas. Ele tem boas obras sobre carreira e Life Design é uma delas que a gente recomenda, uma leitura mais técnica, mais profunda. Para profissionais de RH, a Produtive tem um programa de formação em carreira, onde a gente aprofunda muito as teorias do tema, enfim. Inclusive tem turmas em seguida. Ele é direcionado para profissionais de RH que estão no mundo corporativo, tá? O que mais, gente? Faz sentido? Alguém passou por alguma dessas armadilhas aí, quer comentar? Enfim, fique à vontade. Melina, vou convidar a Melina aqui, enquanto vocês têm perguntas. Melina, na tua vivência, a Melina hoje responde pela área de operações de São Paulo e tem um desafio bastante grande com um time muito grande de consultores de
cuidar de projetos, ajudar pessoas. Nós trabalhamos tanto em programas de reflexão de carreira, então, tem pessoas que estão no momento de tomada de decisão, vou para o mundo autônomo, não vou empreender, não vou, fico no corporativo. A gente tem programas de outplacement para transição, eu tenho programas de desenvolvimento, então eu quero montar algo, eu tenho uma nova cadeira, eu tenho uma nova liderança que eu assumi, eu preciso me desenvolver, de coaching de carreira, e eu tenho programas de empreendedorismo. Então, eu quero montar uma outra fonte de renda e, portanto, ao montar uma nova fonte de renda, eu preciso pensar isso. A Melina toca, junto com todo o time de carreira aqui de São Paulo, essas frentes. Melina, algum ponto que a gente não abordou que tu queira também trazer no sentido de desafios que a gente observa e que a gente toma muito cuidado ao longo de um projeto aqui na Produtive? Fernando, você fez uma pergunta, né? Se alguém já tinha passado pelas armadilhas que você comentou nos slides anteriores, né? E eu não tenho a menor dúvida que, inclusive, nós aqui, né, que trabalhamos com carreira e hoje a gente acaba tendo uma consciência maior por sermos técnicos, né, por termos domínio sobre carreira, já passamos por situações muito semelhantes, né? Acho que, de uma forma geral, você conseguiu abordar os pontos, né, sobre escolhas, o quanto que os pilares influenciam. Eu costumo dizer que tem 2 pilares, que são os pilares que mais nos pressionam, que é o pilar emocional ou o pilar financeiro, né, que você bem trouxe, sobre a capacidade financeira do profissional no momento de fazer um movimento. Às vezes o profissional ele tem uma reserva financeira que permite ele levar um tempo maior, mas tem uma questão de mercado, que como o mercado vê o profissional que fica um período maior fora, mas muitas vezes ele também tem uma reserva financeira, mas emocionalmente ele fica muito ansioso para voltar ao mercado, ou às vezes é o contrário, né? Às vezes ele tem um pilar muito apertado, e aí essa é uma armadilha mesmo, porque muitas vezes ele aceita uma recolocação, enfim, um movimento, e constrói pequenos ciclos, porque ele não conseguiu fazer uma escolha assertiva. Então, assim, se eu pudesse deixar aqui uma contribuição, eu diria assim, o planejamento, ele é fundamental. E a Produtive trabalha muito embasado dentro de um planejamento, né? Eu costumo dizer para os clientes que a gente assessora, parece muito simples. Eu tenho um bom currículo, existe uma oportunidade, às vezes eu até leio ali a oportunidade e falo, nossa, parece um resumo de qualificações do meu currículo, nossa, é exatamente aquilo que eu fazia, né? Então, vamos indicar o currículo, e parece que é muito mágico, né? Então, eu tenho meu currículo, eu aplico para oportunidade, vou ser chamado para entrevista e vai dar tudo certo. Não, tem um processo que ele antecede, que é justamente do autoconhecimento da carreira, de entender os mercados, que o profissional é competitivo, as áreas, estudar as possibilidades, né, justamente para que a gente tenha um foco, né? Muitas vezes, como você também comentou, né, Fernanda, a gente recebe vagas. Então, eu sou do mercado de consultoria de RH, trabalho há 20 anos e agora eu quero ser gerente de RH. Porque eu trabalho com carreira, porque eu trabalho dentro do mercado de RH, então eu entendo que eu posso ser uma gerente de RH hoje, né? Então, assim, qual que é o estudo que eu tenho que fazer? Qual que é a minha expectativa? O quanto que eu sou competitiva? Existem outros concorrentes no mercado, né? Então, assim, acho que o planejamento, estudar as possibilidades que a gente tem versus o que o mercado pode nos trazer, ele é fundamental para que a gente não se frustre, né? E para que a gente, de fato, consiga também construir esse movimento de uma forma assertiva e que a gente tenha o pilar de satisfação quando a gente sentar na nova cadeira, para que a gente possa construir uma carreira com sucesso, uma carreira com resultados, porque é isso que as empresas esperam hoje de todos nós, né? Resultados, independente da área de atuação. Excelente. Eu vou passar a palavra para o Renato, mas deixa eu só fazer um comentário antes. Quando eu trabalhava no sistema financeiro, eu jurava, primeiro, que eu podia ser financeiro de empresa. E, Fernando, não pode. Não é por aí, pode acontecer, mas as minhas experiências não me tornavam financeiro ou me deixavam extremamente frágeis em qualquer processo. Aí, quando eu estava no mercado financeiro, fiz um projeto muito grande no Citibank, junto com a RH, um projeto de recuperação de imagem, um projeto que eu gostei muito, eu resolvi que eu queria ser RH, com formação em finanças,
e eu com movimentos pela minha rede, eu também entendi que eu não poderia ser RH. Quando eu fui para a MetLife, eu fui como um cara da área de negócios, que estava num projeto dentro do RH, e lá minha tarefa era contratar, treinar e colocar a equipe para rodar. Pela minha rede de relacionamento com a Produtive, eu vim até a Produtive para contratar a Produtive, porque eu queria ser um assessorado, onde a Produtive me ajudasse a me aproximar do mundo de RH, onde eu não tinha formação, mas eu tinha rede e eu não queria estar no sistema financeiro. Então, eu não queria estar no sistema financeiro, porque eu tinha ficado só 29 anos, e eu não queria estar diretamente na área de negócio, eu queria ser RH. Coitado, né? A tarefa era simples para a Produtive. Minha sorte é que eu não virei assessorado da Produtive, eles acabaram me convidando para trabalhar aqui, e eu vou... O pessoal do marketing errou aí, vou fazer quase 10 anos no final do ano, muito feliz aqui na cadeira. Mas tem histórias, a gente precisa construir. Eu fui buscar formação, fui buscar conhecimento, fui me certificar, e aí, para conseguir chegar até aqui. Então, carreiras são construídas. Renato, por favor. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Fernando, você fez uma pergunta sobre as armadilhas, eu senti assim, um tapa, que eu acho que conecta muito até com o que a Melina falou sobre a questão do planejamento, porque, coincidentemente, eu passei por uma situação muito parecida com você, de sair de uma empresa e ir para uma outra empresa para trabalhar com um ex-gestor meu. E assim, ele não saiu em menos de 60 dias, mas eu acho que ele saiu em menos de 90. E o pior de tudo é que esse movimento não estava conectado com exatamente o planejamento que eu vinha fazendo, que eu queria já começar a fazer uma transição dentro de RH mesmo. E aí isso já me trouxe uma série de reflexões e tudo mais, e ultimamente eu tenho estudado bastante sobre carreira, e foi até eu que perguntei o nome do autor para eu conhecer mais sobre bibliografia, mas eu queria usar um pouco dessa ameaça para perguntar para vocês da Produtive se vocês já conseguiram fazer um apanhado, e acredito que tenha, mas hoje qual que é o pulo do gato, né, quando a gente pensa em olhar para a carreira, qual que é a gente consegue ter hoje, por exemplo, qual que é o maior erro que as pessoas cometem ao pensar numa transição de carreira, seja de uma empresa para outra, ou até mesmo de olhar para dentro da própria organização? Muito obrigado pela pergunta, Renato. E o acompanhar o gestor, e eu fiz isso, acompanhar o gestor, muitas vezes ele remete a um fator psicológico de segurança. Eu estou indo com alguém que me conhece, portanto eu tenho segurança. E na real, não é bem assim, né? Porque no final das contas você vai para performar e tem muitos outros fatores, né? Claro que acompanhar gestores em muitos momentos é positivo também. Se eu pudesse te listar os principais erros, eu acho que não existe uma bala de prata. Eu poderia, sem dúvida, dizer que o principal erro é não considerar todas as variáveis. É não olhar dentro daqueles pilares e dizer assim, tá bom, caramba, essa empresa é referência, eu quero estar nela, é legal, da porta para fora ela é moderninha, tem escorregador lá no hall de entrada, então é legal, eu quero estar lá com ela. Só que aí depois, e acontece isso com a gente todo dia, né? As pessoas chegam para mim, Fernando, eu quero esse modelo de empresa assim, com essa cadeira. Aí depois eu começo a perguntar sobre a vida, não, eu busco meu filho na escola, eu gosto de... Vem cá, amigo, qual dos dois que tu vai abrir mão? Porque essas duas coisas que você está me pedindo, elas não vão andar junto. Você não vai ter qualidade de vida, não sei o quê, trabalhando numa multinacional, onde você precisa estar trabalhando dentro do aeroporto. Então, tem coisas que você precisa considerar. E aí, um dos principais erros também é quando a gente busca aconselhamento, às vezes com as pessoas que estão muito ligadas afetivamente. Porque aí eu sento com alguém que gosta de mim e pergunto, o que você acha de eu fazer esse movimento de carreira? Ela vai dizer, perfeito. Só que assim, ela não entende de carreira. Ela gosta de mim.
E ela não tem todas as variáveis. Então, o apoio técnico, que a gente tem essa premissa, por exemplo, na consultoria, ninguém aqui está preparado para dizer o que tu quer ouvir. A gente vai te dizer o que a gente acredita. E vai comprovar, e vai te conectar com outras pessoas que já fizeram aquele mesmo movimento, para ir, dentro de um conjunto de informações, chegarmos juntos à conclusão. E a gente adora quando a gente está errado. Porque eu digo, Renato, toma cuidado com isso, com isso. Já avaliou essa situação? Já olhou que essa empresa tem um turnover enorme? Você vem de um ambiente que você precisa mais segurança. Essa segurança você não vai encontrar aqui. É isso que você quer? Você vai dizer, Fernando, já avaliei, é isso que eu quero. Ok, vamos em frente. Quer ver um problema que tem acontecido agora e que a gente às vezes não consegue nem explicar? As pessoas estão com muita dificuldade de conseguir uma entrevista. Conseguem, evoluem, recebem a offer e aí, magicamente, está tudo combinado que a remuneração vai ser 15. Como eu fui muito bem preparado no processo, chego na etapa final e eu peço 20. E aí, sabe o que acontece? O dono da vaga declina. As pessoas falam, nossa, eu fui tão bem, eu achei que eu podia pedir mais. Ok, mas... não podia, estava combinado que era 15, por que você tentou pedir 20 na última hora? Tem um conjunto de variáveis que precisam ser analisadas, cuidadas. Os movimentos é um joguinho de xadrez, a gente precisa avaliar tudo com isenção, sem paixão, e aí tomar a decisão. Esse é o caminho. Gente, 10:01, eu passava a manhã inteira com vocês aqui falando sobre o tema. Eu vou deixar o convite. Escrevam no e-mail, vamos marcar um horário com o time, a gente vai ter um prazer enorme. Eu posso garantir para vocês que cada projeto é um projeto. Nós temos 15 faixas de assessoramentos diferentes, e ainda assim, dentro de cada faixa, cada projeto é um projeto. A gente precisa equacionar os papéis de vida, trabalho, carreira, futuro, e é isso que dá certo quando a gente faz uma boa entrega. Muito obrigado. Obrigada, pessoal, Lucas, pela participação. Foi muito importante aí ter a presença de todos. Acho que o Lucas vai compartilhar aqui, ó, o link para a pesquisa. Esse link vai dar acesso também ao aplicativo de carreira da Produtive. Aproveitem. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para os próximos eventos também. Obrigado a todos e nos contatem. Deixamos ali no LinkedIn também e o e-mail da Produtive ali no chat. obrigado, gente. Um bom dia Obrigada, aí, um gente. bom dia de trabalho, tá? Obrigado pela participação de vocês. Até mais. Bom dia. Abraço, bom dia.